Bom, o relatório consolidado do mercado de hardware brasileiro para 2025-2026 está na nossa frente. E, como sempre, a primeira impressão é de que não estamos analisando apenas o mercado, mas sim uma anomalia de engenharia e economia. Um ecossistema que evoluiu sob uma pressão seletiva que não existe em nenhum outro lugar do planeta. Exato! Não é uma simples lista de produtos ou tendências de vendas. É um mapa complexo, quase um diagrama de forças. De um lado você tem engenharia pura, a busca incessante por performance que vem dos laboratórios de P&D em Taipei e Santa Clara, e do outro, uma muralha. Uma muralha logística e, acima de tudo, uma camada regulatória tão espessa que ela, na prática, redefine as leis da física e da economia que se aplicam ao resto do mundo. Nosso trabalho aqui é dissecar essa realidade componente por componente e entender as decisões de engenharia que são tomadas não no laboratório, mas na planilha de custos de importação. E tudo, absolutamente tudo, começa com esse número que está na tela, 92%. Para quem não está familiarizado com a nossa realidade, é preciso ser claro. Esse não é um valor de margem de lucro, não é um ágio de varejista, é o custo efetivo, a soma de impostos e entraves logísticos que se adicionam ao preço de um eletrônico de alta performance que entra legalmente no país. É o custo Brasil, quantificado e transformado em uma barreira quase intransponível. É o núcleo da anomalia. Pense nisso em termos de engenharia de produto. Um componente que custa $1.000 na origem, aterrissa aqui custando quase $2.000 antes mesmo de qualquer margem de distribuição ou varejo ser aplicada. Esse único número explica por que o portfólio de produtos que vemos nas prateleiras brasileiras é tão diferente do que se vê em qualquer outro lugar do mundo. Ele dita desde a escolha de um capacitor específico em uma placa de entrada para economizar centavos, até a razão pela qual uma gigante como a MSI, que domina o mercado global de placas-mãe, tem uma presença quase nula no segmento de notebooks aqui. Tudo é uma consequência direta desses 92%. Vamos mergulhar na anatomia desses 92%, porque é aqui que a engenharia de produtos se encontra com a engenharia fiscal. Essa tabela que estamos vendo é a simulação do custo de desembarque, o que o mercado chama de landed cost, para um notebook de alta performance projetado para 2026. Vamos pegar um exemplo concreto. Um Razer Blade, que tem um preço FOB, Free On Board, ou seja, o custo dele no porto de origem, digamos em Shenzhen, de $3.000. Na cotação atual, estamos falando de algo em torno de R$ 15.600. Certo. Esse é o ponto de partida. A partir daí, a cascata tributária começa. Primeiro adicionamos frete e seguro internacionais, que são valores variáveis, mas vamos estimar aqui para chegar ao valor aduaneiro, que é a base de cálculo. E sobre essa base incide o primeiro golpe, o imposto de importação, de 60%. Isso por si só já leva nosso custo para mais de R$ 25.000. Mas a parte mais genial, por falta de uma palavra melhor, da engenharia tributária brasileira vem agora, o ICMS. E é aqui que muitos se perdem onde o custo explode. O ICMS não incide sobre o valor original, ele é calculado por dentro. A fórmula é complexa, mas em termos simples, a base de cálculo dele inclui o valor do produto, o frete, o seguro e o próprio imposto de importação. É literalmente um imposto sobre imposto, é uma recursividade fiscal. Quando você aplica a alíquota de ICMS, que varia por estado, sobre essa base já inflada, o valor final salta para quase R$ 30.000. E é crucial reforçar, estamos falando do custo para o importador. Não há margem de distribuição, margem de varejo, custo de marketing, logística nacional, nada. Um produto de R$ 15.600 na origem se transforma em 30.000 no desembarque. Isso não é uma barreira comercial, é um abismo. Inviabiliza completamente a competição direta baseada puramente na qualidade do produto e força todo o ecossistema a encontrar soluções de contorno. Algumas brilhantes, outras nem tanto. É o que vamos ver a seguir. Portanto, a equação principal, o problema fundamental a ser resolvido por qualquer empresa que queira operar no Brasil, não é sobre a eficiência de um VRM ou a latência de uma memória, é sobre como lidar com o custo Brasil. A competição se desloca do laboratório de P&D para o departamento fiscal e logístico. A inovação mais importante não é um novo tipo de transistor, mas uma nova brecha na legislação. Precisamente. Não se trata de quem tem a melhor engenharia de produto no vácuo, mas de quem domina a engenharia tributária. E para navegar nessa barreira existem ferramentas, mecanismos criados pelo próprio sistema para mitigar a si mesmo. E o principal deles, o mais complexo e impactante para a indústria, é o PPB. Junto a ele, temos programas como o Remessa Conforme, que afeta mais o consumidor final que importa diretamente, mas todos são parte do mesmo tabuleiro. São as regras do jogo que definem quem pode competir em larga escala e quem será relegado a um item de nicho de luxo. E a principal ferramenta nesse jogo é o processo produtivo básico, o famoso PPB. Para o consumidor, o selo produzido no Polo Industrial de Manaus ou produzido no Brasil pode parecer trivial,
Mas por trás dele existe uma operação logística e fabril de altíssima complexidade. É muito, mas muito mais do que apenas parafusar um chassi. O PPB é uma lista de mandamentos do Ministério da Indústria. Para que um produto como um notebook seja elegível aos benefícios fiscais, principalmente uma redução drástica, quase isenção do IPI, que é um imposto federal pesadíssimo, a empresa precisa provar que realizou etapas fabris cruciais aqui. E essas etapas são específicas e tecnicamente exigentes. Estamos falando, por exemplo, da montagem SMT, Surface Mount Technology, da placa-mãe. Isso significa que os componentes minúsculos, os capacitores, resistores, os próprios chipsets precisam ser soldados na placa de circuito impresso, PCB, em uma linha de produção no Brasil. Isso exige um investimento milionário em maquinário de pick and place, que posiciona milhares de componentes por hora, e fornos de reflow com múltiplos perfis de temperatura. Exato. E não para por aí. Além da placa-mãe, o PPB pode exigir a integração do display LCD ao chassi, a montagem do teclado, a realização de testes de qualidade específicos em linha, como testes de estresse térmico e de emissão de radiofrequência, a instalação do software e, por fim, a embalagem. Dominar essa cadeia produtiva inteira não é trivial. Requer um capital de investimento inicial gigantesco, certificações e um know-how logístico que representa uma barreira de entrada colossal para qualquer novo competidor. É por isso que pouquíssimas empresas conseguem jogar este jogo em alto nível. E isso nos leva diretamente ao gambito dos gigantes. Quem domina a complexidade do PPB? Os incumbentes. As marcas que tiveram capital e visão estratégica para investir pesado em infraestrutura fabril no Brasil há anos, ou até décadas. Estamos falando de Acer, Dell, Lenovo. Eles construíram seus castelos. A Acer em Jundiaí, São Paulo, a Dell em Hortolândia, a Lenovo em Indaiatuba. Essas não são meras montadoras de fundo de quintal. São plantas industriais complexas, capazes de executar as etapas do PPB em larga escala. Essa estrutura lhes confere uma vantagem de custo que é, francamente, intransponível para quem tenta competir via importação direta nos segmentos de massa, como o de notebooks de até 5 ou 6 mil reais. Eles não estão apenas vendendo notebooks, eles estão vendendo produtos de engenharia fiscal. Cada componente, cada parafuso, cada linha de código no firmware é escolhido e montado de uma forma que maximize os benefícios do PPB. O produto final que chega ao varejo não é o mesmo que você compraria no Best Buy nos Estados Unidos. É uma versão otimizada para sobreviver e prosperar no ecossistema regulatório brasileiro. É uma subespécie adaptada. Vamos analisar as estratégias individuais, porque cada gigante joga o jogo de uma maneira sutilmente diferente. A Acer é a mestra do volume. A estratégia deles é a onipresença no grande varejo. Linhas como a Aspire e principalmente o Nitro V15 são projetadas para atingir um ponto de preço extremamente agressivo. A engenharia é focada em custo. Muitas vezes vemos compromissos em qualidade de chassi ou soluções térmicas mais simples, mas eles entregam a performance de CPU e GPU que o consumidor vê na etiqueta, e isso, viabilizado pelo PPB, garante a eles uma fatia enorme do mercado de entrada. A Dell, por outro lado, joga com a reputação de robustez e o modelo de venda direta, o que lhes dá um controle de margem fenomenal. O G15 é um caso de estudo. É um produto que herda diretamente o DNA de engenharia térmica da Alienware. O chassi é mais espesso, o sistema de refrigeração é superdimensionado para a categoria, com heat pipes de cobre generosos. Isso resulta em um produto que, embora talvez menos elegante, entrega performance sustentada de forma consistente, o que atrai um público que valoriza a confiabilidade acima de tudo. Eles sabem que seu cliente compra a Dell esperando durabilidade. A Lenovo é talvez a mais ágil. Eles têm uma segmentação de produto brilhante. O que eles fizeram com a marca Lock é genial. Pegaram a percepção de qualidade premium da linha Legion e a transplantaram para um segmento de preço mais baixo, substituindo a antiga linha IdeaPad Gaming. Foi uma jogada de marketing e engenharia. Os chassis dos Lock são visivelmente inspirados nos Legion. A refrigeração é robusta e eles conseguem fazer isso competitivamente por conta da fábrica de Indaiatuba. A Asus compete trazendo inovação de ponta para o mainstream. Eles foram os primeiros a massificar telas OLED em notebooks intermediários com a linha VivoBook, também via produção local. Em um mar de telas IPS medíocres, um painel OLED é um diferencial técnico que você pode ver e sentir. É uma aposta em qualidade de tela que tem dado muito certo. E a Samsung? Bem, a Samsung não está no jogo do notebook, ela está no jogo do ecossistema. O Galaxy Book é um hub para o universo de produtos Galaxy. A integração de software, o Quick Share, o uso do tablet como segunda tela são funcionalidades que só funcionam dentro do ecossistema deles. E esse é um argumento de venda extremamente
extremamente poderoso que transcende a ficha técnica do hardware. Todas essas estratégias, no entanto, só são viáveis por causa do alicerce do PPB. Mas a natureza e o mercado abominam o vácuo. A estratégia dos gigantes, focada em volume e otimização fiscal, inevitavelmente deixa lacunas. Onde estão os notebooks com a mais alta performance? As configurações com uma RTX 4080 ou 4090? O que acontece quando a barreira de importação de 92% torna proibitivo trazer uma máquina especializada para renderização ou simulação? É nesse vácuo que surge a resposta nacional. Um ecossistema de empresas brasileiras que encontraram maneiras inteligentes de contornar as barreiras e atender essas demandas. E essa resposta se manifesta principalmente de duas formas: a importação e integração de barebones de alta performance para o público entusiasta e o rebranding em massa de produtos de entrada para competir no fio da navalha do custo. Vamos focar no modelo de alta performance primeiro. É aqui que entram marcas como Avel e Nave. O segredo delas está no modelo de Barebone ODM. ODM significa Original Design Manufacture. Empresas como a Clevo e a Tongfang, em Taiwan, são gigantes que projetam e fabricam chassis de notebooks de altíssima qualidade, mas não vendem para o consumidor final. Eles vendem esses esqueletos para marcas em todo o mundo. Um barebone da Clevo é uma obra de engenharia por si só. Ele já vem com a placa-mãe projetada para alta performance, um sistema de refrigeração robusto com múltiplos heat pipes e ventoinhas de alta rotação, a tela, o teclado e o chassi de metal. O que a Avel faz de forma muito inteligente é importar esses barebones, que pagam menos imposto do que um notebook completo, e realizar a integração final aqui no Brasil. E essa integração é a chave. Eles instalam os componentes de maior valor agregado. A CPU, geralmente um Core i9, a GPU dedicada, como uma RTX 4080 ou 4090, os módulos de memória RAM e as unidades de SSD. Ao fazer isso aqui, eles conseguem oferecer um produto de performance extrema a um preço que, embora alto, é significativamente menor do que seria se importassem a máquina completa. E o mais importante, eles oferecem garantia e suporte técnico a partir do Brasil. Se o seu notebook de R$30 mil der problema, você não precisa enviá-lo para o exterior. É uma solução de engenharia de negócios brilhante para um problema fiscal. Agora, é fundamental diferenciar o modelo da Avel, que usa ODMs de primeira linha, como Clevo e Tongfang, do modelo que chamamos de White Label, que vemos em grandes varejistas. Pichau com a marca Manser, Terabyte com a Superframe, por exemplo. A estratégia aqui é completamente diferente. Totalmente. Enquanto a Avel mira no topo da pirâmide, as marcas White Label miram na base. O objetivo é o custo-benefício mais agressivo possível. Eles importam chassis de uma variedade de OEMs chineses, que muitas vezes não têm o mesmo pedigree de engenharia da Clevo. Os projetos são mais simples, as soluções térmicas são dimensionadas para o custo, não para a performance máxima, e a consistência entre lotes pode variar drasticamente. A vantagem é óbvia, o preço. Eles conseguem colocar no mercado notebooks gamer que competem diretamente com a Acer Nitro e o Lenovo Lock, muitas vezes oferecendo uma especificação ligeiramente superior pelo mesmo valor. O desafio, e aqui o consumidor precisa estar atento, é a sustentabilidade a longo prazo. A qualidade dos componentes passivos na placa-mãe, a robustez do chassi, a calibração da tela e, principalmente, a estrutura de suporte técnico e garantia. Construir uma rede de suporte confiável em nível nacional é um desafio logístico imenso que vai além de simplesmente importar e vender um produto. E essa questão do suporte nos leva a um ponto nevrálgico do ciclo de vida de todos esses produtos, sejam eles de barebones de luxo ou white labels de entrada. O que acontece depois que a garantia de 1 ano acaba? Digamos que um MOSFET do VRM da GPU e um notebook Manser entrem em curto. Onde um técnico independente, uma assistência de bairro, vai encontrar documentação para diagnosticar e reparar essa placa? Esse é o grande problema. As fabricantes originais, Clevo, Tongfang e os inúmeros OEMs chineses, não liberam seus esquemas elétricos e board views publicamente. Para eles, o cliente é a Avel ou a Pichau, não o técnico de reparo no final da cadeia. Isso cria um buraco negro de informação. Sem o esquema elétrico, que é o mapa da placa, um reparo a nível de componente se torna um exercício de adivinhação, muitas vezes impossível. E é exatamente para preencher essa lacuna que um recurso como o nosso, o biochemetics.com, existe. Nossa missão é ser o repositório central dessa documentação. Nós agregamos, validamos e disponibilizamos os esquemas elétricos, os board views e os arquivos de BIOS corretos para esses modelos. Para a comunidade de reparo, essa informação não é um luxo, é a ferramenta de trabalho fundamental. Sem ela, a única opção é a troca da placa-mãe inteira, o que geralmente é economicamente inviável, forçando o descarte prematuro de equipamentos perfeitamente recuperáveis. Ter acesso ao esquema correto que se encontra em nossa plataforma e também na nossa loja oficial no Mercado Livre é a diferença entre um reparo de R$200 e um notebook de R$8 mil virando lixo eletrônico.
Ok, vimos as estratégias de quem joga o jogo do PPB e de quem o contorna com bare bones. Mas e quem decide simplesmente ignorar o jogo? Quem opta por não participar da engenharia fiscal brasileira e simplesmente importar seus produtos e arcar com os 92% na íntegra? Esse é o dilema do luxo. É o caminho escolhido por marcas que acreditam que a força de seu produto e de sua marca é tão grande que o consumidor estará disposto a pagar o preço integral da importação. Os dois exemplos mais claros aqui são a Apple e a Razer. Eles não têm e provavelmente nunca terão produção local. Eles vendem uma experiência premium, e o custo dessa experiência no Brasil é exorbitante. Vamos usar a Razer como nosso estudo de caso forense. Em um vácuo, um Razer Blade é uma maravilha da engenharia. Chassi de alumínio usinado em CNC, um design minimalista, as GPUs mais potentes do mercado, telas de ponta. É o estado da arte em design de notebooks para jogos. No Brasil, no entanto, essa obra de arte se torna um estudo de caso sobre inviabilidade prática. Primeiro, o preço. Aplique os 92% a um produto que já custa $4.000 lá fora e você tem um item de luxo extremo. Mas o problema mais crítico é de engenharia e ambiente. Chassis tão finos e repletos de hardware que gera tanto calor enfrentam um desafio termodinâmico imenso. E isso nos leva ao infame Spice Pillow, o estufamento da bateria de polímero de lítio. Isso é química básica. O calor acelera a degradação do eletrólito dentro da bateria, que libera gases. Como a bateria é selada, ela incha. Em um país tropical como o Brasil, onde a temperatura ambiente já é elevada, esse processo é drasticamente acelerado. O design térmico do Blade, otimizado para climas mais amenos, simplesmente não consegue dissipar o calor com eficiência suficiente aqui, e a bateria sofre as consequências diretas. E o que torna isso um pesadelo é a logística de reparo. A Razer não tem uma operação de suporte oficial robusta no Brasil para esse tipo de problema, e eles não vendem peças de reposição. O que acontece? O proprietário de um notebook de R$30.000 precisa recorrer a laboratórios independentes que, por sua vez, precisam importar baterias de reposição de canais não oficiais. A qualidade dessas baterias é uma incógnita. Você está trocando um componente crítico de segurança por um de origem duvidosa. É um risco de engenharia e financeiro gigantesco para o consumidor final. Essa mesma dinâmica de mercado, essa bifurcação que vimos nos notebooks, se repete de forma ainda mais clara quando descemos para o nível dos componentes. E o melhor exemplo disso é o mercado de placas-mãe. É a fundação de qualquer desktop. É um espelho perfeito. O mercado é dividido em dois universos que quase não se tocam. De um lado, as 4 grandes globais: Asus, MSI, Gigabyte e ASRock. Elas definem o padrão de qualidade, inovação e performance. Do outro lado, um verdadeiro exército do que chamamos de marcas de combate, focadas obsessivamente em custo, no mercado de reposição e em nichos que as gigantes simplesmente não têm interesse em atender. A comparação técnica é brutal. De um lado, as Big Four. Elas investem milhões em pesquisa e desenvolvimento. Estamos falando de VRMs, módulos reguladores de voltagem com 12 ou 14 ou 16 fases, MOSFETs de alta qualidade da onsemi ou Vishay, capacitores sólidos japoneses com vida útil de 10.000 horas, tudo projetado para fornecer energia limpa e estável para a CPU, mesmo sob overclocking pesado. O BIOS é desenvolvido por equipes de engenheiros, com atualizações constantes, e a garantia é um ponto crucial. A MSI, por exemplo, oferecendo 3 anos no Brasil, mostra um compromisso com a durabilidade do produto. Do outro lado, as marcas de combate: Manser, Duex, Kazuki, Brasil PC. O foco de engenharia aqui é um só: custo mínimo. O VRM terá um número mínimo de fases necessárias para a CPU operar em estoque, talvez 4 ou 5. Os MOSFETs serão de fabricantes de segunda linha, com maior resistência interna R10-ON, o que gera mais calor. Os capacitores serão eletrolíticos padrão. Não há PID em BIOS, eles usam uma versão genérica fornecida pelo fabricante do chipset. A garantia é a mínima legal, geralmente de 1 ano e intermediada pelo varejista. Elas não competem em performance ou durabilidade, competem para ser a opção mais barata na prateleira. E dentro desse universo das marcas de combate, existe uma subcategoria que é, do ponto de vista da engenharia de adaptação, absolutamente genial: o upcycling de chipsets. Fabricantes como a E-Sonic são mestres nisso. O que eles fazem é brilhante em sua simplicidade e adequação ao nosso mercado. Eles pegam um estoque de chipsets antigos, mas extremamente confiáveis e baratos, como o Intel H61, projetado para processadores Sandy e Ivy Bridge de 2011. E em vez de simplesmente fazer uma cópia de uma placa daquela época, eles projetam um PCB completamente novo em 2024. E aqui está a mágica. Nesse PCB novo, eles adicionam tecnologias que nem sonhavam em existir na época do H61. O mais comum é a adição de um slot M.2 com suporte a SSDs NVMe.
A comunicação do slot com a CPU é feita através das linhas PCI Express disponíveis no chipset, um hack de engenharia. O resultado é uma placa-mãe Frankenstein que permite a alguém com um Core 5 de segunda geração, um processador de mais de uma década, instalar um SSD moderno e ter um ganho de performance em responsividade que é transformador. É a solução de engenharia mais perfeitamente adaptada à realidade econômica brasileira que se pode imaginar. Atende a um mercado gigantesco de upgrade de baixo custo, permite que máquinas antigas ganhem uma sobrevida de anos com um investimento mínimo. É a prova de que a engenharia, quando confrontada com restrições severas, produz soluções incrivelmente criativas e francamente admiráveis. Tudo bem, analisamos o presente, que é moldado pelo passado de decisões regulatórias. Agora, vamos fazer uma análise de horizonte. Como esse cenário complexo que descrevemos vai reagir às próximas ondas tecnológicas que já estão chegando à costa? Estamos de olho em duas em particular para 2026. A primeira é a massificação das NPUs, as unidades de processamento neural nos processadores. A segunda, mais previsível, mas não menos impactante, é a transição para a próxima geração de GPUs da NVIDIA. E a nossa tese é que a forma como o Brasil vai absorver essas tecnologias será, mais uma vez, ditada pelas mesmas regras do jogo, o Custo Brasil e o PPB. A sigla que vai dominar as conversas em 2026 é NPU. Vimos isso com os Intel Core Ultra e agora com os novos AMD Ryzen AI. A NPU é um bloco de silício dentro da CPU dedicado exclusivamente a uma tarefa: computação de redes neurais, a base da IA moderna. E a força motriz por trás da adoção em massa é a Microsoft. Com a certificação Copilot PC, eles estabeleceram uma linha de base. Para receber o selo, o sistema precisa ter uma NPU capaz de realizar mais de 40 TOPS. TOPS significa Trillions of Operations per Second. É uma medida de performance bruta para tarefas de IA. O objetivo da Microsoft é trazer o processamento de IA da nuvem para o dispositivo local. Isso reduz a latência, aumenta a privacidade e diminui a dependência de servidores. Funções como legendas em tempo real, otimização de webcam, busca semântica no sistema, tudo isso rodará de forma muito mais eficiente em uma NPU do que sobrecarregando a CPU ou a GPU. Para o mercado brasileiro, isso significa uma nova segmentação de mercado forçada por software. Os gigantes com PPB, Dell, Lenovo, Acer, serão os primeiros a integrar esses novos processadores em suas linhas de produção locais e a empurrar o selo Copilot PC como novo padrão. O efeito colateral inevitável será um aumento no preço base do que é considerado um notebook intermediário. A tecnologia de IA não virá de graça e servirá como um novo argumento para justificar preços mais altos. Na frente gráfica, o roteiro é mais conhecido. A chegada da série RTX 50 da NVIDIA seguirá um padrão que já observamos em ciclos anteriores. Haverá o lançamento global com grande alarde na CES, em janeiro, e então o delay brasileiro. Estimamos um atraso de 3 a 6 meses para que os primeiros notebooks equipados com as novas GPUs e montados sob o regime do PPB comecem a aparecer no varejo. Esse é o tempo necessário para as fábricas da Dell, Acer e Lenovo readequarem suas linhas de produção, importarem os novos chips e certificarem os novos modelos para o mercado local. E essa janela de transição cria uma oportunidade de mercado interessante. Os modelos da geração atual, equipados com RTX 4060 e 4070, se tornarão as melhores opções de custo-benefício. O varejo precisará escoar o estoque para dar lugar à nova geração, e é aí que veremos as promoções agressivas. Para o consumidor esperto e paciente, 2026 pode ser o melhor ano para comprar uma placa da série 40. Enquanto isso, no topo da pirâmide, a história será a mesma do dilema do luxo. A RTX 5090 chegará primeiro em máquinas de importação direta, como os Razer Blade e os Barebones da Avel. E se aplicarmos a nossa tabela de custo inicial ao notebook, que já será caríssimo na origem, estamos olhando para preços de lançamento que podem facilmente superar os 35, talvez até 40 mil reais. Será um produto para um nicho extremamente restrito, reforçando ainda mais a bifurcação do mercado. Então, fechando o ciclo da nossa análise, o que fica claro é que o mercado brasileiro de hardware opera sobre um conjunto de regras próprios, quase uma biosfera à parte. Dissecamos o ecossistema desde os gigantes que dominam o PPB até a resposta nacional com seus Barebones e white labels. Vimos o dilema das marcas de luxo que pagam o preço da importação e como essa mesma lógica bifurca o mercado de componentes. Cada marca que citamos, Acer, Dell, Avel, Mancer, Razer, Asus, não representa apenas um produto, mas uma estratégia de sobrevivência e adaptação a esse ambiente único. Cada escolha, desde um chipset até um capacitor, é um compromisso de engenharia ditado tanto pela performance quanto pela planilha de custos de importação. A questão que queremos deixar para nossa audiência, que é formada por técnicos entusiastas que vivem essa realidade é, do ponto de vista estritamente técnico e de engenharia, qual dessas estratégias é a mais fascinante? E nós queremos saber a opinião de quem está na bancada, no dia a dia. Qual dessas marcas ou modelos de negócio merece uma análise forense completa, um deep dive aqui no nosso laboratório?
Querem ver a gente colocar um notebook white label sob estresse térmico por 24 horas e analisar o VRM com uma câmera térmica? Querem uma análise componente a componente da placa-mãe de um Avel para ver a qualidade da solda e dos passivos? Deixem nos comentários qual marca vocês querem ver dissecada. O voto de vocês vai direcionar nosso próximo conteúdo. E se este nível de análise detalhada, que foge do superficial, é o que você procura, então considere compartilhar este material com outros técnicos e entusiastas. Ative as notificações para não perder nossos próximos relatórios. O ecossistema de hardware é complexo e nossa missão aqui na BIOS Thematics é fornecer os dados e os esquemas para que vocês possam navegá-lo com conhecimento.